Deu ruim, hein? Deu muito ruim o ataque de Bolsonaro ao Ronaldo Caiado. Repercutiu mal dentro do PL, repercutiu mal entre os bolsonaristas, aumentando uma crise que não para de crescer. A verdade é que o Bolsonaro sabe que depois da campanha municipal ele vai ser o foco do assunto da política. Porque o Paulo Gonet já sinalizou que vai aceitar as denúncias contra o Bolsonaro só depois de outubro. E o Bolsonaro tem consciência que ele vai sair completamente estraçalhado da campanha municipal. O PL não vai conseguir fazer a quantidade de prefeituras que era o objetivo. O Pablo Marçal, mesmo derrotar em São Paulo, vai mostrar que existe um caminho alternativo à direita sem Bolsonaro. E ele está desesperado porque os poderes dele diminuem e ele não vai ter força política para enfrentar os processos contra ele na justiça. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta atacar todos os postulantes ao Planalto em 2026 para ter um tipo de controle, para sufocar essas candidaturas antes que elas peguem tração. O problema é que esses ataques de Bolsonaro dificultam as alianças políticas para 2026 e um palanque da direita que Bolsonaro não quer que aconteça. Mas você vai colocar nos comentários o que você achou desse ataque do Ronaldo Caiado, ou ao Ronaldo Caiado. Ponto 2. Bolsonaro está desesperado, ele vai ser o maior derrotado de 2024? Ponto 3. Ele já está sentindo a prisão? Gosta do desespero e da crise? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro ele tá super desesperado porque depois que toda a campanha municipal acabar, ele vai ser o foco do assunto. Ele sabe disso, porque hoje, nesse momento, tem muita distração. Tem o Pablo Marçal chamando atenção, é debate que não acaba mais para a Prefeitura de São Paulo, são os candidatos e toda a agitação da campanha municipal. E ele mesmo está participando disso. Só que depois que acabar o segundo turno, qual que vai ser o assunto principal da política nacional? Ele. Então ele já está desesperado, porque ele percebe que desde 2023, quando ele deixou a presidência da República, o público dele está minguando, não vai ninguém nas manifestações, ele já se mostrou preocupado e ele perdeu o protagonismo em São Paulo, principalmente. Porque São Paulo se tornou uma campanha de Marçal contra Tarcísio. E São Paulo é o estado mais importante em termos políticos, claro, porque o governador de São Paulo, naturalmente, ele já se cacifa para ser candidato ao Palácio do Planalto. Todos aqueles que disputaram ou foram governadores recentemente em São Paulo tentaram depois disputar a presidência da República. E claro que eles não tiveram êxito nenhum. Só que aí o Bolsonaro, olha só que coisa mais patética. Eu tenho que mostrar isso. Ele estava em Goiânia e agora as pessoas vão às padarias para ver o Bolsonaro. Um homem muito simples, muito simples. Bolsonaro é um homem muito simples, muito simples. Gente como a gente, comendo pão com manteiga e tomando pingado. É patético isso. Eu vou mostrar pra você, olha só. Que cena grotesca, um monte de gente na padaria, vendo o Bolsonaro comendo, olha só. Você vai ver o rosto, olha o desgosto do Bolsonaro de ter que participar dessa cena patética. O que eu tô fazendo aqui? Pessoal vendo o Bolsonaro, comendo pão, tomando pingada, todo mundo lá, olha só, como se fosse um animal mesmo dentro do zoológico. É um momento de alimentação do chimpanzé, né? Aqui ó, o Bolsonaro tá comendo, e tá todo mundo ali, ele bate palma, interage com a galera, né? Olha só, é um circo, na verdade é um zoológico, né? Porque Bolsonaro, ele é um animal grotesco de se permitir a esse papelão ou a esse pastelão. É um político de padaria. Só que nós temos que também pensar sobre esse medo do Bolsonaro, porque o Ronaldo Caiado, o Paulo Gonet já sinalizou que ele só vai aceitar as denúncias contra o Bolsonaro depois da campanha municipal, porque ele não quer ser acusado de interferência política. E o Bolsonaro já começa a perceber que a campanha municipal está acabando, porque vai ter agora o primeiro turno, um monte de cidade já vai ter os prefeitos vitoriosos e poucas têm segundo turno, ou terão segundo turno. E aí o assunto vai começar a se voltar para ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Claro que esse cronograma do Paulo Gonet é um absurdo, porque é muito possível que o processo de prisão do Bolsonaro se arraste ao longo de todo o ano de 2025 e a gente prenda Bolsonaro em 2026, em plena campanha eleitoral. Mas o Bolsonaro, ele tá com esse medo. Aí ele foi em Goiânia e fez o ataque ao Ronaldo Caiado, que eu vou mostrar para vocês. E não somente ao Caiado, mas também o ataque ao Pablo Marçal. Aqui é o Bolsonaro no comício lá em Goiás e eu vou mostrar
aqui pra vocês. Ó. Criaram um terror no Brasil. Nós, na pandemia, fizemos o que tinha que ser feito. Fui contra governadores que falavam: fica em casa, a economia te vê depois. Governador covarde. É o Caiado. Governador covarde. O vírus ia pegar todo mundo. Nós comumente... Olha que canalha. Depois eu mostro ele atacando o Marçal. Olha que canalha. Ia pegar todo mundo. Ele acredita, ele continua acreditando na imunização de rebanho. Ah, pega todo mundo. Aqueles mais aptos sobrevivem. Os que tinham comorbidades é que morram mesmo. Esse cara é um canalha. Ele é um canalha. Ele merece a prisão. Ele merece o escárnio que a gente faz com ele. Porque isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Na função dele de presidente, ele abriu mão. Porque ele tinha que proteger a população. E o pior de tudo é que ele não vai ser preso e nem punido por tudo aquilo que ele cometeu. Isso é uma maldade sem tamanho. É um canalha falar uma coisa dessa. Quantas pessoas pegaram? Ah, tem que pegar mesmo, vai morrer. Uma canalice imensa esse comentário do Bolsonaro. E agora ele atacando o Pablo Marçal, falando que não é pra confiar em político. E nem dá pra confiar, né? Mesmo num cara como esse boçal do Bolsonaro. Olha só. Para satisfazê-lo, temos agora um mentiroso em São Paulo, que está agindo dessa maneira, perante não só a capital, mas perante o Brasil. E quem vai tirar você de uma situação difícil é você mesmo. Quem acreditar em político está pedindo para ser enganado. E ele enganou o gado, né? Como ele enganou durante a crise sanitária. A repercussão desse ataque ao Caiado foi muito ruim dentro do PL. Muito ruim, segundo o jornal O Globo. O PL não gostou, porque o PL tenta convencer o Caiado a ir para o partido, para disputar 2026. O PL é um partido que tem mais estrutura do que a União Brasil. Muito mais, tem muito mais recurso. E o Bolsonaro não quer o Caiado lá dentro. Óbvio que não. Óbvio que não. E aí, o PL falou, pô, mas o Bolsonaro resgatou uma rusga antiga dos dois. E foi de improviso isso que o Bolsonaro falou. Não foi premeditado, ninguém sabia que o Bolsonaro falaria isso. Então ele vai lá, acaba dificultando. Então há um temor dentro do PL que o Bolsonaro possa dificultar ou prejudicar um palanque para 2026 de direita. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro, ele quer exterminar todos os caminhos alternativos. Porque o Romeu Zema falou. O Marçal mostrou que existe um caminho alternativo à direita. Vários políticos de direita em Brasília celebraram o surgimento do Marçal, porque ele conseguiu, mesmo sem o apoio do Bolsonaro, se mostrar um candidato viável. Então o Bolsonaro percebe que, opa, surgiu um caminho aqui. Ele sente que ele errou, ele deveria ter lançado uma candidatura mais presente em São Paulo, ele perdeu completamente o protagonismo e agora ele tenta podar todas as candidaturas que possam surgir sem o controle dele, porque quanto menos controle Bolsonaro tiver à direita ou mais postulantes a direita tiver, mais enfraquecido o Bolsonaro estará. E é claro que ele ataca também o Caiado, porque o Caiado é do União Brasil, há uma disputa para a sucessão do Arthur Lira, do União Brasil, com o PSD, do Gilberto Kassab, e eles estão atacando o Gilberto Kassab e o PSD, contra os republicanos, o PP e o PL. Tem isso. E a União Brasil estava conversando para afiliar o Pablo Marçal no partido. Antes da campanha começar de fato, o União Brasil até cogitou fazer uma aliança com o Marçal que não foi para frente. E agora há essa conversa de filiação do Marçal à União Brasil depois que a campanha municipal terminar. O PL, segundo o Gustavo Uribe, que conversou com o Valdemar Costa Neto, tem as portas fechadas para o Marçal. O Valdemar Costa Neto até discutiu a filiação do Pablo Marçal dentro do PL, antes da campanha, né, para que o Marçal retirasse a candidatura, em troca do apoio do PL para uma vaga no Senado. O Marçal não quis. E agora o Valdemar Costa Neto vem e fala que as portas do PL estão completamente fechadas para o Pablo Marçal. É claro, o Bolsonaro não quer uma outra liderança dentro do partido. Por isso que ele ataca o Caiado, ataca o Marçal, porque ele sabe que ele precisa manter certo tipo de controle para não ser preso, o que não vai acontecer, porque Bolsonaro vai ser preso sim, ele vai pagar por tudo que ele fez.